Se você está vendo esse vídeo aqui é porque você já ouviu falar do CloudBot, do Multibot e agora OpenClaw. E sim, você já ouviu falar e já tem uma opinião até formada, pensando se isso é um hype, questões de segurança e etc. E muito se fala sobre os prós, os contras de usar o OpenClaw. Mas no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um conteúdo de um use case específico do OpenClaw que eu achei fantástico. Na realidade, foi um dos melhores conteúdos que eu achei na internet sobre como usar o OpenClaw caso você seja um empreendedor solo ou tenha uma equipe muito enxuta, como você pode ganhar mais braços para você ter mais pessoas operando dentro do seu negócio. Então esse vídeo é para você que quer aprender como usar o OpenClaw, esse seu assistente virtual, para de fato te ajudar com o seu negócio para você crescer e ter mais sucesso. É um vídeo bem legal, eu vou fazer uma análise desse artigo e passar para vocês passo a passo para você também implementar no seu CloudBot ou no seu OpenClaw. Inclusive, você pode pegar a transcrição desse vídeo aqui, só jogar pro seu OpenClaw e falar para ele, siga tudo que o Bruno falou, e aí quem sabe você já não consegue sair com o resultado. Mas brincadeiras à parte, fica pro vídeo aí que o vídeo também é legal, beleza? Partiu o vídeo de hoje. Se você é novo aqui no meu canal, antes da gente começar o conteúdo, eu quero te dar as boas-vindas, e eu sou o Bruno Kamoto, e aqui no meu canal eu falo tudo sobre SaaS, micro SaaS, sobre empreendedorismo, startups, e a real é que eu curto muito falar de tecnologia, de empreendedorismo no geral. E o conteúdo de hoje eu quero fazer um conteúdo baseado numa thread do Twitter que eu achei, ou do X, né? Mas uma thread que, de fato, gera muito valor. E, cara, como eu sou fanático por conteúdos que geram valor para empreendedores, eu resolvi fazer esse vídeo aqui e ele tá muito massa. Então já não esquece de deixar seu like para fortalecer o canal, segue para mais conteúdos como esse e bora pro vídeo de hoje. Então, vamos começar o vídeo de hoje dando um contexto. Esse carinha aqui na minha tela é o Banu, né? O Banu, ele é conhecido no X, é um indie hacker que ele já empreendeu há muito tempo. Eu acompanho o Banu, deve fazer uns 2 anos e pouquinho. E o Banu, ele, não sei nem se estou falando o nome certo dele, mas vou considerar que sim, mas o Banu, ele teve um micro SaaS chamado Feather.io, que ele vendeu por $250 mil. O Feather, basicamente, era uma ferramenta de construção de blogs no Notion, e ele vendeu pro Tibo, que também é um empreendedor, multi-serial empreendedor, que tem múltiplos SaaS, e ele comprou a ferramenta do Banu. Agora, o Banu, ele lançou essa nova ferramenta chamada Site GPT, que basicamente é um chatbot para websites, onde você pluga a sua AI, e você tem uma AI para te ajudar como um widget no seu site. E o Banu, ele faz build in public, ele posta conteúdos na internet sobre a construção da sua ferramenta, e ele postou recentemente este artigo aqui que deu o que falar na internet. Deu tanto o que falar na internet que ele teve 2 milhões de visualizações aqui dentro do conteúdo dele, são mais de 6 mil curtidas. Então aqui a gente vai trabalhar junto nesse conteúdo para você tirar um insight valiosíssimo sobre como você pode usar o OpenClaw para você melhorar o seu negócio e você ganhar mais potência para empreender, tá? Detalhes, né? Eu não vou entrar no mérito de segurança, também não vou falar tanto sobre os downsides ou upsides de você usar o OpenClaw, mas a minha opinião é que eu principalmente como uma pessoa não técnica, vejo muito valor no OpenClaw. Então, só para dar um rápido contexto, eu venho usando a OpenClaw para fazer várias coisas no meu dia a dia. Então, eu estou usando ela para conectar no meu WhatsApp e, a partir disso, ela tomar várias iniciativas. Então, ela me ajuda a pesquisar conteúdo em múltiplas redes sociais, traz para mim vários insights de post todos os dias, me ajuda com meus compromissos, me ajuda com o meu WhatsApp, ela me ajuda com várias coisas. Inclusive, eu peguei várias skills do Cloud Code e movi para OpenClaw, e ela me ajuda também com todas essas skills e é muito legal. Então eu já fiz múltiplos projetos e a minha tese é a seguinte: como eu posso usar a OpenClaw não só para atividades de fato como um assistente para me ajudar no dia a dia, mas para ajudar o meu negócio a criar mais poder, né, para eu ter mais agilidade e crescer mais minhas coisas, né? E um dos usos que eu estava pesquisando sobre a OpenClaw nas redes sociais era como eu conseguia usar ela para ajudar no meu sistema de produção de conteúdo. Então, para dar um contexto, em 2025 eu investi 30% do meu tempo em produção de conteúdo, e esse ano, em 2026, eu quero investir 50% do tempo. Então eu tô tendo um aumento de 20% de tempo para produzir conteúdo. E eu quero sair de 5 redes sociais para 8, 9 redes sociais. Tudo isso sem ter que crescer braços na minha equipe, que hoje já é composta de 3 pessoas, contando comigo. Então eu fiquei pesquisando como eu posso usar esse meu assistente OpenClaw para me ajudar nesse sistema de produção de conteúdo
e eu acredito que eu achei a resposta. E não só esse artigo do Banu se aplica para o meu problema, como também pode te ajudar para você que é um empreendedor solo ou que tem uma equipe muito enxuta, para você ser mais produtivo e ganhar mais braços, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou traduzindo para vocês e fazendo comentários, a gente vai explicando isso aqui junto, tá? Então a história completa que ele diz é que ele montou esse Mission Control aqui, né? Que é esse sistema aqui. Então basicamente ele faz o sprawl de 11 agentes simultaneamente, ou seja, ele tem um agente líder, que é o agente que ele controla, e esse agente controla 10 outros subagentes, né? Então ele tem o agente que é o Developer Agent, o Customer, o Squad Lead, o Content Writer, Email Marketing, Social Media, Product Analyst, SEO Analyst, né? Designer, Documentation, enfim, tem vários, né? E aqui nesse Mission Control aqui, ele controla todas as tarefas que estão sendo feitas por esses agentes, em que pé que elas estão, o que está acontecendo, o que está indo. E aqui ele tem um filtro, né? Onde ele consegue acompanhar todas as tasks, comentários, né? Então um agente comenta para o outro e tem toda uma troca monitorada em tempo real. Ou seja, basicamente, o que ele está resolvendo aqui é que ele construiu um exército de funcionários para trabalhar para ele. Por que ele construiu isso, né? Qual que é o problema que ele está querendo resolver? Então ele diz aqui que ele roda, né, o site GPT, que é uma ferramenta de AI chatbot para customer support, e ele usa AI constantemente, mas todas as ferramentas que ele tentou tinham o mesmo problema, ou seja, elas não tinham continuidade. E toda a conversa começava do zero, né? O contexto de ontem, perdido, né? Então aquela pesquisa que eu fiz na semana passada, também perdida no chat, em alguma thread que ele nunca vai encontrar. E ele quis fazer algo diferente, ele quis montar agentes que se lembrassem do que eles estavam trabalhando. Múltiplos agentes com diferentes habilidades trabalhando juntos. Um workspace, né, um espaço de trabalho compartilhado, onde todo o contexto mora. A habilidade de você dar tarefas específicas e traquear progresso, né? Então, basicamente, o que ele queria era uma AI para trabalhar como um time e não como uma caixa de pesquisa. Então, ele diz que o ponto de partida dele foi o CloudBot, né? O OpenClaw no caso, né? Então ele já estava usando o CloudBot, que é uma ferramenta open source, que nem eu expliquei anteriormente, e ele conectou o Cloud, né? Ele tem vários outros modelos, mas sinceramente eu vou falar para vocês que o Cloud Opus, cara, matador, assim, puta, surreal, assim. Então realmente o Opus é muito bem. E só fazer um detalhe, inclusive se você falar assim, mas Bruno, o Cloud Opus consome muito token com o OpenClaw. De fato ele consome muito token, mas você pode pedir para ele mudar a AI de background. Então eu uso Opus para produção de conteúdo, para execução de tarefas mais complexas. Eu uso o Gemini para dia a dia, eu uso o Grok para isso. Então você consegue criar automações que mudem os agentes. Isso diminui muito o consumo de tokens, né? Galera, uma rápida pausa para falar do Crispy, que é o nosso patrocinador do vídeo de hoje. O Crispy é uma ferramenta omnichannel que ela pluga em todas as redes sociais e cria um chat para você conversar com qualquer um dos seus clientes, fazer suporte, vendas, marketing, tudo que você precisa. Eu uso o Crispy especialmente para conectar todas as minhas redes sociais e todos os meus microsites de uma única vez. Se você tem múltiplos projetos, deixa eu te mostrar como o Crispy pode te ajudar. Ao acessar o site do Crispy, vocês conseguem ir aqui em extensões, envio de mensagens, e vocês têm várias redes sociais que vocês podem conectar, como o WhatsApp, Instagram, o Messenger, Twitter e assim por diante. Você pode conectar múltiplas redes sociais e inclusive você pode ter esse íconezinho de site aqui em todos os seus sites. Hoje eu tenho o Crispy plugado em mais de 5 sites diferentes, 2 microsites, todas as minhas redes sociais e assim por diante, e facilitou demais a minha vida. Há mais de um ano eu uso e super recomendo. Então eu te convido para conhecer o Crispy se você tem essa dor, beleza? De volta pro vídeo de hoje, galera. Então ele disse que basicamente o que ele fez assim, né? Ele conectou no Cloud e deu acesso para ele a todas as ferramentas de sistema, comandos shell, web browsing e muito mais. Aí sim, aí mora o perigo, beleza, etc. Vamos pular essa parte. Uma das instâncias do CloudBot deu para ele o assistente de IA chamado Jarvis conectado no Telegram. Ele achou útil, mas limitado. E aí ele teve uma ideia, né? O que acontece se eu rodar múltiplos CloudBots, né? OpenClaw Sessions, né? Sessões, e cada uma ter a sua própria personalidade e contexto? Então o que ele fez foi que ele começou a entender a arquitetura do CloudBot, né, e montou a fundação. Então ele diz assim, se você está montando um sistema de multi-agente, você precisa entender como que o CloudBot funciona debaixo do capô. E essa fundação, isso é a fundação de tudo que ele está construindo. Então o que é o CloudBot? CloudBot, agora considerado como OpenClaw, um agente, blá blá, etc. Então ele conecta com um modelo de AI no mundo real, né, então ele acessa arquivos, shell commands, web browsing, APIs, etc. Segundo, ele mantém persistência nas sessões,
sessões. Então ele tem um histórico de conversa que sobrevive esse reset constantemente, né? Terceiro é que ele tem rotas de mensagens, né? Então você consegue conectar um Telegram, Slack, Discord e tal. E ele roda como um background service, né? Então como um serviço de background num servidor, escutando as mensagens e respondendo. O Gateway, que é a interface do OpenClaw, ele roda 24/7 no seu servidor e ele controla todas as sessões ativas. Ele roda os cron jobs, né? Que são essas coisas recorrentes, né? Então, se você não sabe o que é um cron job, eu até deixei aberto aqui nesse vídeo uma explicação, né? Então, o cron job são serviços que têm um horário fixo recorrente, né? Então, todo dia às 9 da manhã, um reporte semanal, né? Fazer backups de noite e tal. Já o Heartbeat, né? Ele é baseado numa condição, né? Que ele pode dizer se entrar um e-mail, né? Então, para ele ficar olhando sua inbox, para ele monitorar mudanças de site, para ele alertar quando alguma coisa muda, né? Então, essa é a grande diferença aqui dos dois, tá? Então, ele diz que o OpenClaw ele tem essa rota de mensagens e sessões e que ele provém, né, esse WebSocket API para controle. Então aqui ele explica, né, como fazer, né, tal, tudo mais. Aqui ele diz o seguinte: as sessões é o conceito-chave desse processo. Então a sessão ela persiste, né, nessa conversa com o contexto. Então toda sessão ela tem uma chave única, né? Então, por exemplo, ele chama de agent main, que é isso que aparece no seu gateway do OpenClaw, né? E ali tá tudo histórico, que ele salva como um JSON, né, no seu disco, né? E o modelo, né, de qual AI usar e quais ferramentas pode acessar e tudo mais. E aqui está a parte importante. Sessões são independentes. Então, cada sessão tem a sua própria história, né, o seu próprio histórico, né, o seu contexto, a sua própria memória das conversas passadas. Então, quando você roda múltiplos agentes, você está literalmente rodando múltiplas sessões ao mesmo tempo, cada uma com a sua própria identidade. Então, como funciona uma sessão? O usuário manda a mensagem no Telegram, o gateway recebe essa mensagem, o gateway direciona para a sessão correta baseado na configuração prévia dele. Essa sessão carrega o histórico de conversas, a IA gera respostas com contextos completos, essas respostas são enviadas de volta no Telegram e a história, né, todo o histórico é atualizado e salvo no disco. Então, ele diz o seguinte: sessões, elas são main sections, né? Então elas podem ser longas, interativas, elas podem ser conversas, ou elas podem ser sessões isoladas, como um tiro único, como o cron jobs, como acordar, como fazer uma tarefa, etc, né? Já os cron jobs, eles são schedule agent wake-ups, então, que é o que eu expliquei agora anteriormente, né? Então, ele tem esse sistema de funcionar on demand de acordo com o que você agenda, né? Então, ele diz que você pode agendar tarefas. Então, com o cron, né, o gateway, ele cria ou ele acorda essas sessões enviando mensagem para a AI e a AI responde usando ferramentas, mensagens, etc. E essa sessão, ela pode persistir ou ela terminar se ela ficar inativa, né? Então, isso é como os agentes acordam quando eles estão dormindo, sem eles ficarem o tempo inteiro on, né? Então, como funciona o workspace do Bano, né? Então, ele diz assim, que cada instância do CloudBot tem um espaço de trabalho. Ou seja, eles têm um diretório no disco onde a configuração mora. A memória, ela é estourada, né? Ela é guardada. Os scripts e as ferramentas acessar. Os scripts e ferramentas são acessíveis e a IA pode ler e escrever arquivos. Então, esse workspace é onde persiste todas as informações dos agentes entre as sessões, que eles servem para escrever arquivos e os que sobreviverem são reiniciados, né? Então, aqui ele explica aqui, né? Você tem os agents, né, que é o workspace root, você tem os agentes, que é a instrução para os agentes, você tem o soul, que é a identidade desse agente, você tem a memória, né, da tarefa do momento, as anotações diárias, você tem utilidades, né, que os seus agentes podem rodar, e aqui você tem as configurações, que são os seus logins, suas configurações e tudo mais, tá? Se você não sabe o que é o soul, só para dar um rápido contexto aqui, eu estava configurando isso agora aqui no meu agente, e inclusive eu peguei nesse vídeo aqui também. E é muito legal aqui, ele coloca um exemplo de soul muito bacana, que você também pode bater um print screen e mandar para o seu OpenClaw, que ele configura automático. Então ele diz que o soul é quem ele é, né? Então aqui ele diz que o soul tem que ser genuíno, genuinamente ajudar as pessoas, não só ser helpful, né? Ficar mandando essas perguntas, tipo, muito legal te ajudar, pergunta ótima, né? Que ele tenha opiniões, que ele seja resourceful, né? Antes dele perguntar algumas coisas, que ele tente responder as coisas, ler arquivos antes de ficar perguntando para você, que ele tenha confiança, competência, que ele lembre que sempre que ele é um convidado, né? Então você pode
pode pegar esse SOA aqui, achei super legal esse exemplo que ele trouxe aqui também, tá bom? Então, parte 3 de um CloudBot para 10 agentes. Então, agora que você entendeu a fundação, vamos entender como construir uma equipe. Então, o insight é o seguinte: se cada CloudBot, né, se cada seção de um CloudBot é independente, significa que cada um pode ter a sua própria personalidade dentro do seu soul.md. Ou seja, ele pode ter a sua própria memória, o seu próprio Chrome, ele pode ter as suas próprias ferramentas de acesso. Então, cada agente é um CloudBot Section com uma configuração especializada. Então, o Jarvis, que é o assistente principal, ele não é especial. Ele é uma seção que tem esse Key Agent Main, né? Ou seja, o Jarvis, ele é um Squad Lead, por exemplo, e ele pode acessar todas essas ferramentas e todas as conexões no Telegram. Ou seja, basicamente, o Jarvis é a pessoa que controla esse squad dele de múltiplos agentes. O Shuri é outra seção com outra chave chamado de Agent Product Analyst, né? Main. Ou seja, com o arquivo Soul, dito assim, você é o Shuri, um analista de produto, né? Com as mesmas ferramentas, como acessos aos arquivos, shell, browser, com seu próprio Heartbeat Chrome, né? E aí você tem 10 agentes igual a 10 sessões, cada um acordando no seu próprio momento, na sua própria agenda, cada um com seu próprio contexto. Então, como que ele diz assim? Cada agente tem a sua Unique Section Key, cada agente tem a sua seção única, né? Então ele diz aqui que o agente principal, o main, é o Jarvis, que é o Squad Lead. Aí você tem o Shuri, você tem o Fury, você tem o Vision, Loki, Quill, Wanda, Pepper, Friday, Wonk. Os nomes que o cara deu é foda. Bom, quando você envia uma mensagem para uma sessão específica, só esse agente recebe ela. E o histórico desses agentes é separado. Então, qual que é o segredo aqui? Ele diz que cada agente tem um cron job que acorda eles a cada 15 minutos. Então, lembrando, o cron job são as tarefas agendadas, né? Então, aqui está o comando que ele usa, né? Então, ele colocou aqui, por exemplo, que o Pepper, ele acorda de 0, depois 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. E aí, o que ele tem que fazer é assim, a missão do Pepper é fazer esse control check, né? Então aqui está a função dele, né? Então aqui está o Mission Control for New Tasks, né? Então ele coloca aqui para acordar os agentes de tempos em tempos, mas não todos ao mesmo tempo. Então ele coloca aqui do 00 é o Pepper, 02 é o Shuri, 04 é o Friday, Loki, Wanda. Então ele deixa cada um acordando em tempos separados para não sobrecarregar, né? E ele diz que cada cron cria uma sessão isolada. Então que ele acorda, ele faz o trabalho dele e ele termina. E isso mantém os custos baixos, né? Então, basicamente, são agentes que eles estão dormindo e eles estão sendo acordados a cada 15 minutos. E ele diz para os agentes o seguinte: dá uma olhada aqui no Mission Control, dá uma olhada se tem alguma tarefa nova, se tem, executa, se não tem, vai embora, pode dormir, tá bom? Outro ponto, né? Aqui que fica interessante. Como os agentes se comunicam, como manter essa sincronicidade entre toda a equipe. Então, a opção 1 é você mandar uma mensagem direta para o agente. E aqui ele até colocou o comando aqui para você colocar, tipo, Vision, você pode dar um review nisso aqui? E aí ele diz que o Jarvis, né, que é o principal squad lead dele, pode mandar uma mensagem direto para a seção do Vision, né? Uma opção 2 que eu achei, cara, genial é a opção dele criar esse database compartilhado, que é o Mission Control. Então todos os agentes podem ler e escrever no semi-convex database, ou seja, no mesmo banco de dados, né? Então quando o Fury posta um comentário, todos os agentes podem ver. Então ele usa a opção 2 principalmente porque cria um track record, né? Então vai montando um histórico de todas as comunicações que aconteceram entre os agentes. Então a parte 4 é o cérebro compartilhado, que é essa missão de controle, né? Então 10 independentes CloudBot Sections podem funcionar, podem trabalhar, mas sem coordenação vira um caos. Por isso que ele construiu o Mission Control. Então o que faz o Mission Control? O Mission Control é uma infraestrutura compartilhada que torna independentes agentes num time. Então ele diz que ele divide tarefas no banco de dados onde todos os agentes podem ver as mesmas tarefas, podem comentar em threads onde os agentes podem discutir o trabalho em um único lugar. Então uma atividade é como se fosse um feed em tempo real para ver tudo o que está acontecendo em todas as tarefas, né? Um sistema de notificação onde as menções alerta agentes específicos. Olha, cara, que louco. O cara montou um sistema de menção para um agente marcar o outro para sempre ficar um revisando o documento do outro, né? E um sistema de notificação onde a menção alerta um específico agente, né? E um document storage, né? Então, um lugar que ele guarda todos os documentos, todas as entregas num repositório ao vivo, né? Então, ele pensa nisso como um escritório onde todos os agentes trabalham. Então, cada agente, ele tem uma seção separada de CloudBot, mas estão todos olhando para o mesmo lugar. Mas por que convém
Convex, né? Então ele escolheu o Convex como database porque ela tem esse real time, né? Então ela permite você fazer mudanças que propagam instantaneamente quando o lock posta um comentário ou uma UI que atualiza ao vivo, né? Ele também é serverless, ou seja, ele não tem um database para você manejar, né? E ele também é um TypeScript nativo, né? Então ele tem mais segurança, né? E ele tem um free tier generoso, né? Então ele diz que você tem uma versão gratuita generosa. Eu pessoalmente não conheço o Convex, talvez você conheça, se você conhece, já comenta no vídeo aí, me diz se bom ou não é, dá sua opinião aí, tá? Então, como que é o esquema dele aqui? São 6 tabelas que fazem todo o core funcionar, né? Então aqui são as tabelas que ele coloca aqui, né? Dos agents, das tasks, né, das mensagens, das atividades, dos documentos, né, das notificações. E os agentes interagem com o Convex CLI através desses comandos aqui. Então ele colocou aqui o bash certinho para fazer, né? Então, de novo, eu vou deixar o link desse post aqui na descrição. Vocês também podem ler aqui e copiar esses comandos e tal, ou fazer o que eu falei para vocês, né? Joga o post lá no seu agente e fala assim: segue tudo aí e vamos criar um Mission Control, né? E aí ele diz que criou o front-end num React que mostra toda essa data, né? Então ele diz que tem um Active Feed, né? Que mostra todas as atividades em tempo real. Então vamos só olhar aqui esse Active Feed dele, né? Então esse Active Feed deve ser esse aqui, ó. Então ele é esse aqui que mostra em tempo real tudo o que tá acontecendo, tá vendo? Bem aqui na direita no cantinho, tá? Então vamos voltar aqui pro ponto 5. Então ele diz aqui que ele tem esse Active Feed, né? Mostrando em tempo real o stream de tudo que tá acontecendo. Ele tem esse controle de tarefas no formato de Kanban, então primeiro o inbox, né? Então a caixa de entrada, vamos dizer, as tasks que foram direcionadas para alguém, o que está em progresso, o que foi em review e o que está feito, né? Então ele diz que tem vários cards, né? São agent cards, né? Cards dos agentes, mostrando o status de cada agente no que eles estão trabalhando. E um painel de documento para ler e criar entregáveis, né? E à medida que ele expande novas tarefas, ele pode ver o contexto e os comentários das pessoas. Então ele diz que o aesthetic, né? O estético, né? Não sei como falar isso em português, essa parte estética, né? Estética, ela foi intencionalmente quente e editorial, como um jornal, né? Um dashboard de jornal, onde ele diz que se ele vai passar horas olhando para esse painel, que pelo menos ele deva se sentir bem. Que faz muito sentido, tá? Agora vamos falar do Soul, né? Que eu ainda mostrei para vocês anteriormente. Então, aqui ele diz qual que é o Soul. Então, para cada agente, ele tem um Soul, que é a alma, né? Desse agente, né? Então, aqui ele pegou o Soul do Shuri, né? Que é o Product Analyst. Então, ele diz aqui que essa aqui é a personalidade dele, no que ele é bom, no que ele se importa. Então, por que a personalidade importa? Ele diz que agentes que são bons em tudo são medíocres em tudo. Mas um agente que é especialista numa tarefa específica, né? Como, por exemplo, assim, ele é um agente cético testador que encontra edge cases, né? Não sei como traduzir essa parte aqui. Casos... edge cases, não sei, vou ficar devendo essa pra vocês aqui, que ele encontra casos fora da curva, entendeu? Que ele realmente entende esses pontos fora da curva e ele se foca neles. Então, cada um desses agentes tem uma voz distinta. O Loki, ele é opinionated about words, né? Então, ele tem uma escolha de palavras muito mais sensata, né? O Fury, ele prevê, ele oferece recibos para tudo que ele encontra, né? Tradução estranha, né? Mas ele passa a fonte dos dados, ele traz relatórios, ele traz informações concretas para dar em tudo que ele, embasamento em tudo que ele fala, né? O Shuri, ele traz assunções, né? E ele olha para coisas que poderiam quebrar. Já o Quill pensa em hooks, né? Em gatilhos e engajamento, tá? Agora vamos falar sobre o agents.md, que é o arquivo que ele mencionou lá atrás, que faz como opera esses agentes, né? Então ele diz que cada agente, né, tem o seu agents.md que roda ao inicializar. Então ele cobre onde os arquivos estão guardados, como a memória funciona, que ferramentas estão disponíveis, quando falar e quando ficar quieto e como usar o controle de missão, tá? Esse aqui ele falou que é como se fosse um manual, então que sem esses agents.md os agentes ficariam inconsistentes e tomariam decisões inconsistentes sobre coisas básicas, tá? Agora ponto 6, sobre memória e persistência. Então ele diz que as sessões, elas começam, né, vazias, né,
fresh, né, por default, né, por padrão. Então ele não tem memória de ontem, que isso aqui é uma funcionalidade, né, que prevê que o contexto exploda, mas também é um problema porque os agentes esquecem o que eles estão fazendo. Então ele criou uma coisa chamada de Memory Stack. Então ele colocou aqui as Sections Memories, então ele diz que o CloudBot guarda as conversas num JSON e os agentes podem pesquisar nas conversas passadas. E ele diz que tem agora o Working Memory, que é as tarefas que estão sendo feitas no momento, que elas são atualizadas constantemente. Então aqui é um exemplo de um working.md, né? Então ele coloca aqui a tarefa atual, o status e os próximos passos. Então toda a tarefa inicializada, ele salva esse working.md para sempre ter esse working memory, né? Achei isso muito legal. Então, só abrindo um rápido parênteses, no meu OpenClaw aqui da minha estrutura, eu também criei uma memória por dia, né? Então, por exemplo, ele tem um contexto, né, de 200 mil tokens no Cloud, por exemplo. Então eu coloquei uma regra para que sempre que ele atingir 80% dessa janela de tokens, que ele inicie uma nova sessão e salve a sessão anterior com a data e horário para ele ir criando essa memória. E que sempre que ele precisar, ele pode pesquisar nesses arquivos JSON antigos também para entender o que ele estava fazendo, o que estava sendo feito e tal, tá? Então ele diz que isso aqui é o arquivo mais importante de todos, porque quando um agente acorda, eles leem o working.md para lembrar o que eles estão fazendo. Outra coisa que ele coloca é que ele tem o Daily Notes, né? Então ele tem a memória com ano, mês e dia, que são logs, né, sobre o que aconteceu em cada dia. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo, né? No dia 31/1, ele colocou aqui uma pesquisa sobre o Fury ter adicionado uma precificação competitiva, etc, né? Então ele coloca aqui um contexto, né? E aí ele diz que tem o Long Term Memory, que é as coisas importantes curadas ao longo prazo. São lições aprendidas, decisões chaves, fatos, etc. Regra de ouro. Se você quer lembrar algo, então escreva ele num arquivo, tá? Notas mentais não sobrevivem num reinicio, né? No reiniciar uma sessão. Então apenas os arquivos persistem. Então quando ele conta para um agente sobre, lembre o que a gente decidiu no X, eles devem atualizar o arquivo e não apenas confirmar aquilo lá e esquecer, tá? Então isso é um ponto muito importante, né? Então a gente tem que criar esses gatilhos de memória nos agentes para que eles sempre lembrem de tudo que está acontecendo. Agora, a parte 7 é o The Heartbeat System, né? Então aqui ele diz que os agentes sempre ligados, eles queimam créditos da API sem fazer nada, né? Mas com os agentes sempre off, eles não eles não respondem por trabalho, né? Então, qual que é a solução? Então, se você está sempre ligado, gasta muito. Se está sempre desligado, não trabalha. E aí, né? Então, o que ele diz aqui é que cada agente acorda a cada 15 minutos via cron jobs, né? Então, ele coloca aqui, Pepper wake up, check for mentions, check for assigned tasks, né? Então, ele olha menções, olha tarefas assignadas, né? Ele escaneia atividades, né? Os feeds de notícias. Ele faz o trabalho ou reporta se o heartbeat está ok e ele volta a dormir, né? Mesmo processo, etc. Então, o que acontece durante um heartbeat, né? Então, primeiro, ele carrega o contexto, né? Então, ele lê o working.md, ele lê as notas do dia e ele checa as memórias, as sessões de memória, se for necessário. Segundo, ele checa por itens urgentes. Então, ele pergunta, eu fui mencionado em algum lugar? Tem alguma tarefa direcionada para mim? Terceiro, ele escaneia atividades no feed dele. Então ele olha lá se tem alguma discussão que ele deve contribuir ou se tem alguma decisão que afeta diretamente o trabalho dele. Quarto ponto é que ele toma uma ação ou ele desliga. Então se ele tem trabalho a fazer, ele faz. Se nada, ele reporta pro Heartbeat, ok. Cara, só fazendo um comentário aqui, velho. Puta genial, né, mano? Sério, genial. Assim, o que esse cara fez é, sim, tirar o chapéu, né? O arquivo Heartbeat, né? Então ele diz o seguinte: This file tells agents what to check. Então esse arquivo diz aos agentes o que checarem. Então o Heartbeat dele. Ao acordar, checar a memória e o working.md ongoing tasks. If task in progress, resume. Então se tem uma tarefa em progresso, resumir. Se ele tem alguma coisa importante que ele precisa buscar, ele pode buscar nas sessões da memória se o contexto não está claro. Então ele diz que ele tem que verificar de tempos em tempos o mission control para menções, tarefas direcionadas e atividades no feed relevantes para discussões. Por que 15 minutos? E ele diz o seguinte: a cada 5 minutos é muito caro, os agentes acordam muito rápido sem nada para fazer. A cada 30 minutos é muito lento, o trabalho demora muito para acontecer. A cada 15 minutos é um bom balanço, né? Então ele diz que a maioria dos agentes, most work, né, gets attention quickly, ou seja, todo o trabalho é resolvido com uma atenção rapidamente, sem ter custos excessivos. Tá? Parte de notificação do sistema. Então ele diz que
o Vision, né, ele marca que o Vision em a comment e o Vision ele é notificado no próximo Heartbeat. Ele marca o @all e todos são notificados. Então, como que funciona o delivery, né? Então ele tem um background process rodando aqui nesse PM2 que puxa o convex a cada 2 segundos, né? Então aqui está o JavaScript dele. Então, se um agente está dormindo, não tem uma sessão ativa, a entrega falha. Se a notificação, ela fica ali em queue, ela fica na fila, né? Então, na próxima vez que esse agente, que ele acordar por causa do Heartbeat, essa sessão, ela é ativada e o background entrega, né, com sucesso aquela tarefa. Já as thread subscriptions, né? Então, ele diz o seguinte: 5 agentes discutindo uma tarefa. Como que você menciona os 5 agentes num comentário? E aí ele diz que a solução é você se inscrever nas threads. Então, quando você interage com uma tarefa, você está inscrito. Então, você comenta numa tarefa e você está inscrito. Você é mencionado e você está inscrito. Você foi direcionado para uma tarefa, então você está inscrito. Uma vez inscrito, você é notificado de todos os comentários, sem a necessidade de menções. E isso faz as conversas fluírem naturalmente, como no Slack ou qualquer thread de e-mail. Cara, genial. Esse cara é um gênio, velho. Daily stand-up, né? Então, como funciona ele? Então, todos os dias, às 11h30, roda um cron, né? Que checa se todas as sessões dos agentes estão em atividade, né? Então, ele checa se todas as sessões dos agentes, pegando todas as atividades recentes, compilando o sumário e enviando para o Telegram dele. Então, ele recebe um relatório no Telegram dele dizendo o seguinte: tá aqui as tarefas completas, tá aqui o que está em progresso, tá aqui o que está bloqueado, tá aqui o que precisa de review, tá aqui as decisões chaves. Por que isso importa? Porque ele diz que não pode acompanhar esse mission control constantemente. Então, esse stand-up, né, que acontece todo dia meia-noite, dá para ele essa fotografia do dia, né? E também isso é para accountability, né? Para ele também ter ciência, né? Para entender se os agentes estão trabalhando e se nada está acontecendo porque alguma coisa está errada, né? Agora, parte 10 do squad. Então, ele diz que o squad dele é o seguinte: ele tem o Jarvis, que é o agente principal dele, que é o coordenador, então ele que mexe com todas as mensagens diretas, delega, monitora progresso, né, interface primária. Ele tem o Shuri, né, que é o testador cético, né, então ele procura esses edit cases, UX issues, né, então ele testa UX, procura problemas, testa competidores, faz perguntas que outros podem ter perdido. Então a gente tem o Fury, que é um Customer Researcher, né? Então ele procura no G2 reviews, né? Ele traz todas os insights das redes sociais. A gente tem um SEO Analyst, né? Que é o cara que pensa em keywords e pesquisa com intencionalidade e tem certeza que o conteúdo pode ranquear. Tem o Content Writer, né, o Loki, que ele escreve, né, textos, escreve coisas, então ele faz todo o conteúdo. A gente tem o Social Media Manager, que ele olha hooks e threads e Building Public Mindset, né, então que ele ajuda a produzir o conteúdo. Tem a Wanda, que é designer, que ajuda a fazer infográficos, etc., mockups. Tem o Pepper, que é e-mail marketing, ele faz sequência de e-mails, lifecycle e-mails, então etc. Tem o Friday, que é o developer, né? Então ele diz que ele testa as coisas, limpa e documenta. E aí tem o Wong, que ele também mantém os documentos organizados e diz que nada se perde. Então ele diz que os níveis de agentes são interno, né? Então são agentes que precisam de aprovação e eles têm um sistema de aprendizado. Tem um especialista que trabalha independente da sua experiência. E tem o lead, que tem total autonomia, que pode tomar decisões e delegar, tá? Então como funcionam as tarefas, né? Então, nova tarefa, new inbox, ele dá new, ele marca para alguém, então ele vai lá e dá um assignment para um owner, tem um em progresso, um review e um done e um blocked, né? Então, um exemplo concreto, né? Ele diz aqui, criar um competitor comparison page. Então, eles criaram um comparador de uma landing page que compara com competidores, né? Então, no primeiro dia, ele cria essa tarefa e marca ela para o Vision e para o Loki. O Vision procura keywords, né? Enquanto ele busca palavras que têm um volume decente de pesquisas, né? No dia 1 e 2, o Fury, ele olha no Active Feed e ele busca competidores, ele lê reviews online, vê preços, procura objeções comuns, enquanto o Shuri, né, ele testa os produtos e como a UX dos dois se diferencia. Nossa, que foda, né, cara? O Loki, ele começa a fazer um draft, né? Então ele começa a fazer um rascunho, ele usa toda a pesquisa, ele usa as palavras-chave do Vision, ele pega as menções, né, as quotes do Fury, ele pega as anotações de UI do Shuri, né? No terceiro dia, o Loki faz o primeiro draft de um post, né? Ele move para review e o review
ele recebe um feedback do Banu e o Loki revisa e marca como completo. Então, todos os comentários, uma tarefa. Todo histórico preservado, todo mundo pode ver a toda a jornada. Então, o que ele entregou até agora? Ele entregou o sistema, né? Então, ele diz assim, olha o que é possível fazer com esse sistema. Então, você fazer uma análise de competidores, né? Fazendo SEO, buscando reclamações de clientes e polindo copies, né? Você pode criar sequências de e-mail, ele pode criar content social media, então ele pode criar conteúdo para social medias baseados em sites reais de clientes, posts de blog com keywords específicas, estudos de caso de conversas de clientes e hubs de pesquisa organizado com atividades, inteligências de competidores, né? Então esses agentes, eles fazem todo o trabalho chato de pesquisa, fazer drafts, coordenar, review, etc, né? Então o real valor não é apenas um delivery, mas um efeito composto dessas entregas, que quando você está fazendo um trabalho, os outros agentes estão se movendo essa task, né? Então lições aprendidas. Cara, vídeo longo, hein, galera? Foi mal, hein? Lições aprendidas. Ele foi de 1 a 10 agentes muito rápido, então ele disse que o ideal é você ir de 2 a 3 de uma forma sólida, depois adicionar mais. Ele diz que você tem que usar modelos baratos para trabalhos rotineiros. Então ele diz que os heartbeats não precisam de modelos caros, que esse job ele é para um modelo mais barato. Então diz que você pode criar. Inclusive é bem fácil você fazer isso. Você pode simplesmente pedir para o seu agente no OpenClaw mudar os agentes baseado em uma tarefa específica e ele faz isso automaticamente. Ele diz que a memória é difícil e os agentes vão esquecer. Então quanto mais você colocar nos arquivos, não em notas mensais, melhor. E ele diz que deixa os agentes te surpreender. Então algumas vezes esses agentes vão contribuir para tarefas que eles não foram marcados. E é bom. Então quer dizer que eles estão lendo o feed e adicionando valor nas coisas, tá? Então como replicar isso aqui? Instale o ClawBot, né? Crie esses agentes, escreva esse arquivo soul, defina os heartbeats, né? Crie um sistema compartilhado de tarefa e para você escalar, quando você estiver adicionando novos agentes, criando esses heartbeats, não rode todos de uma vez. Primeiro construa uma interface para 3 agentes, onde o texto ele vai ficando mais coerente, mais conciso, mais organizado. Crie um sistema de notificação que eles possam mencionar um ao outro. Adicione threads para eles conversarem, né, e se inscreverem para as conversas rodarem naturalmente e crie daily stand-ups para visibilidade. O segredo real é que tecnologia importa, mas não é o grande segredo. O grande segredo é você tratar os seus agentes como membros do seu time, ou seja, dê para eles papéis, dê para eles memórias, deixe eles colaborar e deixe eles responsáveis pelas suas decisões. Eles não vão substituir humanos, mas um time de AI agents, né, de um time de agentes de IA com responsabilidades claras, trabalhando num contexto compartilhado, e isso é uma força que se multiplica. Então, este aqui é um longo post do Banu, detalhadíssimo. Vou deixar o link aqui embaixo. Se você chegou até aqui, sua cabeça deve estar explodindo, como a minha também. E, cara, tem muita oportunidade aqui pra gente empreender. Mas, sim, se você deve estar falando assim, Bruno, quanto esse cara deve gastar de tokens e custos, né? E eu li um pouco dos comentários e, assim, de vários outros empreendedores que estão usando várias outras estruturas similares, e a média de gastos que as pessoas estão tendo é de $700 a $800 por mês. Então a gente está falando de alguma coisa aí de uns R$4 mil, R$4 mil. Mas agora para e pensa comigo, cara, 4 mil, 5 mil reais que seja, para você ter um grupo de 10 agentes rodando uma empresa extremamente enxuta, ou você sozinho como empreendedor, vale a pena? Para mim, vale muito a pena. Então, deixo aqui uma bela reflexão. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar seu like para você fortalecer o canal, siga para mais e siga o Banu, porque o Banu é um gênio, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto.